Seja muito bem-vindo a este canal. O meu nome é Paulo e hoje nós vamos falar sobre um dos filósofos estoicos mais importantes da história, Sêneca, sobre a brevidade da vida. O mais interessante dos filósofos estoicos é que muito da sua filosofia é por assim dizer, voltada para a parte moral. E então tem muito daquilo que a gente chamaria hoje de palavras de sabedoria. Eles falam muito sobre a vida, sobre o bem viver, sobre como vivermos em sociedade, como vivermos bem em sociedade. As preocupações maiores em geral dos estoicos são isso, como viver a vida. E isso que é o mais interessante. Hoje, que quem gosta e quem estuda um pouco de filosofia, observa que a partir de Descartes, a filosofia toma um outro sentido, um sentido muito mais analítico, um sentido de pegar um determinado problema, uma determinada questão e de destrinchar ela nas mais mínimas minúcias. Hoje, uma palavra de sabedoria, como os estoicos faziam, é quase impossível dentro da filosofia. A gente encontra mais em púlpitos de igreja, às vezes pessoas na rua que já viveram muito e observaram as coisas. Enfim, dentro da filosofia profissional, acadêmica, dificilmente a gente vai encontrar isso. Se um filósofo começa a falar isso num congresso de filosofia, todo mundo vai achar muito esquisito, vai zombar dele ou coisa do tipo. Para você ver como que o foco mudou completamente, né? Mas nesse livro do Sêneca, sobre a brevidade da vida, o Sêneca basicamente vai falar sobre o tempo e sobre a vida que nós temos. Basicamente ele está respondendo uma pergunta, mandando uma carta para Paulino. Ele está se remetendo a essa pessoa. Ele começa falando sobre ele, Paulino, respondendo a ele. E nessa ele vai responder basicamente essa pergunta: nossa vida é curta? Nossa vida é boa? E ele fala que na realidade as pessoas reclamam muito sobre a brevidade da existência, a brevidade da vida, que a vida é muito curta, mas na verdade ela não é curta. E aí até tem uma grande máxima dele, né? A vida não é curta, mas nós a desperdiçamos com grande parte dela, com uma série de inutilidades. Porque se a vida for bem empregada, ela é suficientemente longa para a gente fazer boas coisas. E com o que nós desperdiçamos? Basicamente ele coloca duas coisas principais. A primeira são os vícios em geral, vício em bebida, vício em sexo, em questões sexuais, vício em jogos, tudo isso para ele são desperdícios. E uma outra coisa é com as inumeráveis ocupações. Parece muito com a nossa vida hoje, não é verdade? Nós basicamente reclamamos o tempo todo que nós não temos tempo, que parece que a vida passa depressa demais. E por que parece que ela passa depressa demais? Porque ou nós estamos abarrotados de trabalho, trabalhamos muito e por muito tempo, muitas horas, ou com o tempo livre, com o ócio que nós temos, por assim dizer, nós gastamos com vícios. Seja o vício com vários tipos de drogas, lícitas ou ilícitas, seja com sexo ou buscando sexo, ou seja até mesmo com jogos ou entretenimento, como séries, jogos mesmo de eletrônicos, enfim. Nós gastamos nosso tempo, nós matamos o nosso tempo, na maior parte das vezes. Quando não, nossa vida inteira é feita disso, de trabalho ou gastando com hedonismo. E isso para ele é um problema. Isso para ele é, digamos assim, um desperdício da vida. A gente
vê a vida passar muito depressa. Aí ele até faz uma analogia, falando que muitas vezes o homem velho não significa que ele viveu mais, significa só que ele existiu mais. Então é aí que ele faz a analogia com um viajante de um navio, que o viajante de navio sai do porto, não anda muito, fica preso em grandes tempestades, e por muito tempo preso nessas tempestades, e quando ele viu, ele não saiu do lugar, ele está ali. É diferente de alguém que sai do porto e vai para um outro lugar, viaja. Essa é a diferença de existir e de viver. Quem está com muitas ocupações vive não para si mesmo, vive para os outros ou para suas ocupações. Geralmente nossos trabalhos são para satisfazer outras pessoas, são para servir outras pessoas. Nunca vai ser para servir a nós mesmos, ou enfim, para nos edificar ou coisa do tipo. Às vezes nós ficamos muito preocupados com essa questão da subsistência, que devemos trabalhar para ter um sustento ou melhorar a nossa condição de vida material, que a gente esquece tanto da nossa formação enquanto indivíduos, do nosso estudo, de aumentar o nosso conhecimento útil, e também da questão espiritual. É nesse sentido que ele fala que os ocupados não estão vivendo, estão apenas matando o tempo, acelerando o tempo, por assim dizer. E uma outra coisa, essa questão do estudo, na verdade, ele até coloca que a gente deve ter cuidado, porque muitas vezes a gente busca coisas inúteis, busca aprender coisas inúteis. Isso hoje está completamente disseminado dentro não somente do YouTube, das redes sociais em geral, porque muitas vezes a gente vê vídeos que vão nos passar certos tipos de informação, ok, mas que não vão nos servir para muita coisa. Muitas vezes, movidos por questões do momento, modismos do momento, a gente busca essas informações. Por exemplo, quando tem acidentes aéreos que matam certas pessoas, muitas vezes a gente busca quais foram os maiores acidentes aéreos, pessoas famosas que morreram, etc. Conhecimentos que, na verdade, vai só te deixar deprimido, esse tipo de informação. E também vai ser uma informação que você vai esquecer dali 2, 3 dias. Não vai ficar realmente enraizado, não vai servir para algo útil na sua vida. É nesse tipo de conhecimento inútil que ele está falando. Muitas vezes, e principalmente no Brasil eu percebo isso, a gente considera conhecimento inútil algo que a pessoa não tem o real conhecimento para que serve. Por exemplo, muita gente acredita que a poesia seja inútil, que a literatura seja inútil, mas eles não percebem o quão útil é para o imaginário das pessoas a poesia e a literatura, o quão enriquecido a pessoa vai ficar lendo a literatura clássica, a poesia clássica. Como a pessoa não compreende, como o horizonte dessa pessoa é limitado, ela acredita que tudo que sai fora da limitação da pessoa ou não existe ou não serve para nada. Não é desse tipo de conhecimento que o Sêneca está falando que seja inútil. É um conhecimento, digamos assim, puramente informações, entulhar informações que não servem objetivamente para nada. Mas como deu para perceber, a grande questão sobre a brevidade da vida é sobre o tempo, sobre empregar bem o nosso tempo. O Sêneca até fala que nós evitamos e lutamos contra toda e qualquer pessoa que tenta nos tirar nossos bens, tirar nosso dinheiro, tirar nossas riquezas, nossas posses. Mas se vem alguém, tira nosso tempo, alguém que, enfim, não vai nos trazer grande proveito, só vai tomar o nosso tempo, a gente permite. Nós permitimos que venham, tomem nosso tempo, e é algo que a gente não vai conseguir restituir. Dinheiro e posses nós conseguimos recuperar, mas o tempo nós nunca conseguimos recuperar. É algo que nós damos às pessoas e nós não recebemos de volta. O tempo que nós demos ao que quer que seja,
já acabou, nós não teremos ele de volta. Essa é a grande questão. Nietzsche tem uma frase, por mais que eu discorde de muita coisa de Nietzsche, ele tem frases geniais que vai justamente nesse sentido. Ele fala: eu odeio qualquer pessoa que vem, rouba o meu tempo e não me oferece real companhia. São essas pessoas inúteis que vêm, toma nosso tempo geralmente com reclamações ou coisas do tipo. Todo mundo tem algum amigo assim, e que na verdade não vai te acrescentar absolutamente nada. Isso é muito sério. A questão do tempo é tudo que nós temos, na verdade. E empregá-lo bem para o Sêneca, é para ele o bem viver, empregar o tempo bem. E o que seria o bem viver então para ele? Como empregaríamos bem o tempo? Aí ele volta para uma noção grega do ócio. O ócio não é você ficar simplesmente aproveitando o hedonismo, aproveitando vícios, aproveitando prazeres, enfim. Esse não é o ócio verdadeiro. Isso daí você está preso nos seus vícios. O ócio seria a vida contemplativa. O tempo que você tem livre de obrigações, de trabalhos braçais, de todo tipo de trabalho, para você viver uma vida contemplativa. Para estudar, para ter seu momento espiritual com Deus, para você refletir sobre a sua vida, sobre questões. Enfim, isso para Sêneca é o bom emprego do tempo. O tempo seria isso. Na verdade, o bom emprego do tempo seria isso, basicamente. Aí você estaria vivendo bem. Aí você estaria empregando suas energias, o seu tempo em coisas úteis. Mas hoje isso é completamente desprezado. As pessoas veem o estudo por exemplo, de filosofia como algo completamente descartável. O importante quando as pessoas estudam, elas perguntam para quê, qual a utilidade disso, mas quando eles perguntam qual a utilidade disso, onde eu vou empregar isso na prática para eu exercer uma profissão. As pessoas querem se manter ocupadas. As pessoas buscam um curso superior numa universidade para terem um bom emprego e conseguir dinheiro. É basicamente isso. Eles não buscam o ensino superior para realmente elevar o seu nível intelectual, seu nível espiritual, moral, que seja. Eles só querem um curso para poder ganhar mais dinheiro, se manterem ocupadas ganhando mais dinheiro. É basicamente isso que as pessoas buscam. E isso para Sêneca, na verdade, as pessoas estão buscando moinhos de vento, por assim dizer. As pessoas estão simplesmente matando o tempo. E muitas vezes isso daí, por isso que esse livro do Sêneca sobre a brevidade da vida é universal. Ele fala para todos os tempos, para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Hoje, assim como na época dele, hoje ainda as pessoas falam: não, eu vou trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, me preparar para quando eu estiver velho, aí sim eu fazer uma viagem, refletir, escrever livros e coisas do tipo. Aí eu vou ter tempo para fazer essas coisas contemplativas. Mas aí a pessoa envelhece, para de trabalhar quando está muito velha, e aí ela não tem mais tempo de nada, porque ela está muito cansada, o vigor físico e mental dela já acabou, a passagem dela nessa existência já está terminando, e ela no fim não faz nada. Ela simplesmente vai cuidar das doenças que ela adquiriu ao longo da vida e finalizar a sua vida muitas vezes de maneira um pouco agonizante, com muitas dores e coisas do tipo. Essa é basicamente a história de muitas pessoas e vem se tornando cada vez mais comum com, enfim, a celeridade da vida, né? Bom, basicamente o livro é esse do Sêneca. É um livro curto, mas um livro extremamente universal, que fala para nós ainda hoje. Um livro que foi escrito há 2000 anos, mas que ainda é atual.
Recomendo fortemente que leiam sobre a brevidade da vida para conhecer um pouco sobre a filosofia estoica. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.